Boa noite, gente. Boa noite, Wilsinho. Wilsinho, até vou aproveitar aqui enquanto a Arusa não entra. Nós temos aí um grupo de estudos. Eu não tenho teu celular, se você puder mandar depois. Pode ser no Insta mesmo, para eu te adicionar e colocar você na lista de transmissão, tá? Boa noite, Fer. Fer, você é a primeira ou é a segunda? Acho que a Arusa é a primeira, é isso? Oi, Arusa, tudo jóia? Oi, Fabiola, tudo bem? Tudo bem, sabe que aqui a gente não pode dar muita mancada e demorar porque a gente tem duas, né? É Mas, rapidão. mas com vocês aí, atletas, tá tudo mais fácil. O problema é quando a veiarada vem aqui e não sabe mexer. Tudo tranquilo? Então vamos começar, né, Arusa? Que bom primeiro que Vamos. você veio, né? A gente fica feliz aí. A federação, só rapidinho, né? Para quem está vindo a primeira vez aí, a federação ela tá com uma série de lives. Né? A gente está com uma visão um pouquinho diferenciada sobre redes sociais e sobre atingir nosso público. Então, isso aí foi uma ideia bem legal aí do Daniel que começou e daí todo mundo foi incorporando, ajudando. E agora nós estamos na vez dos atletas, né? A gente já entrevistou alguns técnicos, alguns presidentes de federação. O último foi com o presidente do CREF, foi bem legal também. E vamos começar já com você, né? Vamos para pro... Eu acho legal que tenha as meninas aí conversando, né? O basquete também precisa saber da história, das histórias bem-sucedidas das meninas, que por sinal sempre trazem super bons resultados para o Paraná e estão nos representando aí fora, como por exemplo o teu caso aí, né? Me fala Sim. uma coisa, vamos começar aí, conta a tua história, Arusa, como você começou, né? Resume aí pra Então, gente. comecei com uns 10, 11 anos, porque a minha tia jogava basquete, né? E aí, o basquete sempre foi muito presente na minha vida. Então, eu tentei fugir, mas o basquete puxou, e aí comecei a ir no centro de excelência, perto da minha casa, com o Alexandre. E aí, depois daquilo, eu não parei mais, né? E fizeram Esse, esse centro de excelência era daquele projeto da da, Hortência. da Hortência, né? Tinha então em São E José vários e tinha lá um no São Brás, né? isso, do lado da minha casa. E aí eu fui lá porque minha mãe falou: ah, beleza, você vai lá, treina e depois você pode brincar o resto do dia. Então era uma moeda de troca. Pra mim tava ótimo. E acabei Aham. gostando e foi legal, tive facilidade. E então pra mim foi muito, muito. Olha o que que deu, né? O que eu nem imaginava, não queria jogar. Hoje cheguei onde já cheguei. Então, E você de ficou. lá eu fui pro positivo também. Quanto tempo você ficou ali no projeto? Começou com o Alexandre, né? O Alexandre, na época, trabalhava com feminino. Isso, então, o projeto em si ficou, eu acho que um ano e pouco. Daí, logo em seguida, o Alexandre e minha mãe, eles fizeram associação, a BSB, para a gente poder jogar o Federação. E daí foi na BSB que eu consegui ser campeã, acho que do pré-mini, pré-mirim, alguma coisa assim. Eu tenho aqui, você foi campeã sub-12, não é isso? Isso aí. Campeã Foi sub-12 pela BSB. exatamente. Foi aí que eu consegui ser campeã paulista, com essa associação aí. Paranaense. Paranaense, paranaense.
Então, não, só para. Você deve saber aí, mas para o pessoal acompanhar, a BSB depois. Ela foi criada inicialmente aí pelos pais dessas meninas, junto com o Alexandre. Acho que atuou uns 3, 4 anos. Aí eles Sim. entraram se licenciaram, né? Pararam com as atividades, porque acho que foi nessa época que o Alexandre daí migrou para o Dom Bosco, se eu não me O engano. Dom Ele Bosco. levou as meninas do projeto lá. E aí a associação ficou parada. E aí em 2010, 11, com a ajuda do Alexandre e do Daniel, nós reativamos a associação aí para fundar o time Curitiba Basquetebol. Mas a origem, né, Foi, era o foi aqui, feminino, né? foi comigo, há muito tempo, muito tempo. E você fez parte aí desse Foi o primeiro começo. experimento, né? Sim, sim. Daí você foi jogar no positivo, é isso que você estava falando? E eu joguei pelo positivo porque jogava os escolares, né? Daí ganhei bolsa por lá, mas continuava jogando a federação pela BSB. E aí, logo em Jogou com o seguida, Wilson? Com o com o Wilson? Wilson, com o Wilson. Ah, ele tá E aí na live, ele tá aí. Manda beijo pro joguei professor. com ele. Magia, beijo, Wilson, quanto tempo. E aí joguei com ele e os escolares e tudo que fazia e conciliava com o Alexandre na BSB. Aí Uhum. passei um tempo lá, acho que foram uns 2 anos lá no Positivo. E aí com o Alexandre migrando lá pro Dom Bosco, eu também consegui uma bolsa lá e fui jogar com a Andréia. Aí Uhum. com a Andréia eu fiquei até 2008. Acredito que eu joguei no Dom Bosco até vir um convite para eu poder ir jogar em São Paulo. Mas nesse meio tempo aí teve as seleções de paranaenses, né? E Tá, aí joguei com. você foi com quantos anos para São Paulo? Fui com 16 para 17. E foi para que time? Fui para a Unimed Americana. Foi para Tive Americana, né? bastante. Aham, bastante sorte. E antes disso você frequentou as seleções paranaenses, né? Isso, acho que a primeira seleção que eu peguei foi em 2007, que foi com o Claudinho de Foz e com o Zanini. Aí Uhum. lá a gente fez uma seletiva lá em Toledo, tinha bastante meninas, a gente ainda ficou na casa de meninas que jogavam lá em Toledo, foi bem legal. E aí também, em 2008, eu peguei a seleção de novo do juvenil, só que daí foi com a Carminha, que era lá de Ponta Grossa, e com o Adilson. E aí nos dois você foi para os brasileiros, né? Como é que foi lá? Como é que vocês foram no brasileiro? Em 2007, a gente passou pela primeira fase, que foi acho que foi em Minas Gerais, que a gente ainda foi. Daí a gente passou dessa primeira fase mas a gente terminou. Teve ainda aconteceu que, não sei se você lembra, quando a gente foi para Santa Catarina e teve uma enchente lá em Joinville. E Lembro. acabou que o brasileiro não terminou, ou seja, não teve colocação nenhuma. É Foi, que foi, esse ano, essa época ainda, o brasileiro era regionalizado. Então jogavam as regiões, classificavam uma ou duas equipes, dependendo da região, e eles iam para a fase final. Então vocês ganharam o regional e foram jogar sim. Joinville. Teve uma enchente gigantesca lá, encerraram a competição e as equipes foram para casa porque Foram não pro tinha condição Brasil. nenhuma, né? Isso, o tanto que quando a gente estava voltando a nossa delegação no Paraná, de Joinville até aqui dá o quê? Acho que 2 horas, 2 horas e meia, alguma coisa assim. O nosso ônibus demorou quase 12 horas, sem comida, sem luz. Os nossos familiares não tinham notícia, porque daí chegou uma hora o celular já não tinha onde carregar, a gente no meio da estrada. Foi bem tenso, assim, deu bastante medo naquela época. Foi engraçado. E no ano seguinte teve mais um brasileiro. Isso, teve. E aí acho que a gente acabou ficando em quarto lugar. Mas que aí. era a geração. Qual a Essa categoria era, aqui? era juvenil, né, no outro ano já. Mas Mas o mesmo ano assim, de era 9-1. Era 9-1. 91, porque você é 92, né? Isso, eu tava acima. Eu só fui pegar a minha 9-2 em 2009. Ah, mas você já estava em São Paulo. Mas já tava em São Paulo daí. Sim. E aí ficaram em que colocação?
Em 2009, a gente ficou em terceiro. É, Ficou em terceiro, não. que foi em Mantinhos. Ah, legal, as seleções femininas sempre em destaque, né? Uhum. E aí, você foi para a Americana, resolveu tentar seguir carreira e conseguiu, né? Conta pra gente aí como é que foi esse primeiro, esse início de carreira lá em São Paulo, adaptação, né? Como que funcionou? Então, o que pegou mais foi a relação de distância de família, assim, né? Porque eu nunca tinha saído de casa e ir para um lugar muito distante. Para você ser atleta, então a tua cabeça tem que estar sempre muito boa para o atleta. E aquilo deu uma pegada para mim. Agora, em relação ao basquete, eu achei que eu senti bastante dificuldade, mas eu me adaptei muito bem pelo meu estilo de jogo e eu tive bastante sorte porque era a Branca que estava ainda com o adulto e ela sempre me puxava para treinar com o adulto. Então eu fazia 3, 4 treinos no dia. Então tudo que eu pude evoluir, o que eu ia evoluir, vamos dizer, em 3 anos, eu consegui evoluir em um ano. Então eu tive essa sorte de me adaptar muito bem e rápido. Mas e o que que você sentiu de dificuldade em relação ao basquete? A intensidade, tempo de treino, como que é? É uma realidade totalmente diferente, né? Porque lá você tem acompanhamento o tempo todo de um preparador físico, de médico, do auxiliar, de tudo. E a questão física, porque lá as meninas começam a fazer academia com 10 anos. A partir do momento que tá no basquete, já tá fazendo academia. Nem que seja um pouquinho com pezinho, mas tá. Então, eu nunca tinha tido nenhum contato com a academia. Cheguei lá, as meninas tudo monstras, assim. Qualquer contato que eu sofria, o tanto que. Eu acho que deu 2 meses que eu cheguei lá, treinei com adulto, fui sair de um corta-luz, já tive uma fissura no cotovelo, porque eu era muito fraca. Não aguentei. Então, é muito engraçado. Eu acho que isso foi bem difícil, assim, essa questão de contato e é um jogo muito mais físico também. É o tempo todo ali e pegado. Isso cansa muito. Então, eu acho que foi isso no começo que fez com que eu desse uma perdida. E aí você foi para a Americana, né? Você foi, eu estou vendo aqui que você também foi campeã juventude no Mundial Sub-19. Conta aí pra gente, isso aqui é cola, tá? Que me deram aqui. Ah, então, em 2009, que foi esse primeiro ano, e aí eu cheguei lá em Americana e fui convocada para a seleção de base, a brasileira. E a Uhum, gente foi pro Sul-Americano, com o uhum. Borracha, e conseguimos ser campeãs. E foi bem legal, porque eu consegui fazer os 2 últimos lances livres, que fez com que a gente virasse o jogo e acabasse ganhando de um ponto. Então foi bem marcante para mim, minha primeira seleção, e aí acabar que aconteceu isso. Então foi bem legal. E você tinha 19, foi 19 anos, sub-19? Não, 17, sub-17. 17, sub-17. Ah, é porque foi no teu primeiro ano lá em Americana, né? Isso. Aí teve o E sub-18, uhum, que eu fui para a Copa América, que a gente foi vice-campeã, e que a uhum. gente perdeu só para os Estados Unidos, e são as meninas que estão na W, tipo a Brianna Stewart. é, Só tem gente que. O pessoal que eu joguei lá são as meninas da W, então para mim foi ótimo. O nosso vice foi como se a gente tivesse sido campeã. Campeã mundial, né? E no Mundial daí a gente acabou ficando em terceiro, que foi um feito que ninguém nem sabe, tipo, imaginou. Quando a gente acabou ficando em terceiro lá, a gente chegou no Brasil, tudo que é repórter, querendo fazer reportagem, um monte de gente no aeroporto, e a gente não tinha noção da dimensão que aquilo tinha sido, porque a gente estava focado, ficamos 6 meses treinando num lugar fechado. Então, Uhum. quando a gente chegou, a gente não tinha noção de nada. E aí, depois, aos poucos, a gente foi vendo o quanto que o Brasil não tinha, quanto tempo o Brasil não ganhava uma medalha no Mundial. E aí foi bem legal fazer parte dessa história, assim, do basquete brasileiro. Ah, legal.
Arusa, o pessoal está perguntando aqui, a gente vai conversando, mas também vai pegando aqui o que eles estão falando, né? Então tem aqui a Uhum. Raquel, ela pergunta aqui como é que estava seu psicológico e a parte mental para treinar com adulto. Então, aproveitando, né, o que ela perguntou aí, já conta aí pra gente como é que foi essa transição aí do juvenil, do sub-17 juvenil para a categoria adulta. Ah, então. Nessa parte aí que ela falou de treinar com o adulto, quando eu comecei lá, eu tive a oportunidade, tudo para mim era oportunidade. Eu estava agarrando tudo que era oportunidade, que era uma coisa muito nova. Então, e ver as atletas adultas, as melhores que estavam lá, porque a americana era o melhor time da época. Então, ver elas lá, só de ver eu já estava aprendendo. Então, se eu estava dentro da quadra, eu estava ali buscando cada detalhe e prestava atenção em tudo. E já na transição da base para o adulto, é muito difícil, porque não que você tem que se reinventar, mas é um estilo de jogo diferente. Porque quando é na base, você só vai, qualquer coisa, você pede corta-luz para você e pronto, acaba. Agora não, adulto não, é um jogo mais pensado, às vezes mais cadenciado, tem jogo que você tem que cadenciar, tem jogo que você não tem. Então é uma coisa que hoje, por exemplo, para um jogo de liga, a gente estuda jogadoras, estuda movimentos. É, a tecnologia ajuda muito nisso, mas imagina naquela época que não tinha. Então, Uhum. minha primeira liga nacional eu fui para o Maranhão, com Isiane e duas jogadoras da W. Você não tem o que fazer, você só espera até o momento chegar ali. Mas é bem difícil, essa transição é muito difícil. Ela é complexa, né? Porque por mais que você até jogue no nível de uma jogadora adulta, sempre o técnico vai confiar na jogadora adulta porque ela tem a mais a experiência, né? E aí, Exatamente. e aí para você agarrar a oportunidade, ela tem que aparecer. E nessa transição ela aparece menos, né? Ah, olha, a minha foi aparecer real há um ano e meio atrás, vamos dizer assim. Mas igual a Carla sempre falava pra mim, ela falou, olha, eu já banquei muito. Banquei até os meus 30 e poucos anos. Eu banquei, carreguei bola. Então, se prepara, porque uma hora vai chegar. Só que você vai ter que estar pronta. Banquei a ficar no banco muito tempo, é isso? Eu cheguei, banquei, o banco era o meu melhor amigo. Ah, entendi. Essa eu não conhecia. Eu falo para meus amigos aqui que eu tenho que me atualizar. Olha só, Arusa, o Wilsinho está perguntando aí se você tem notícia da Aline 91, que jogou com você no positivo e vocês começaram lá com o Alexandre. Tá lembrado da Aline 91? Eu lembro da Aline. Então, ela parou de jogar, teve filha. Ela mora aqui em Curitiba. Faz tanto tempo que eu não as vejo, porque sempre quando eu venho é uma correria e eu tento ficar o máximo com a minha família possível. Mas eu sei que ela teve uma filha e parou de jogar faz um bom tempo. Não, não seguiu, né? Não, não, não seguiu. E, bom, Arusa, conta aí pra gente o seguinte: você por acaso foi cestinha da LBF? É isso mesmo? Fui, consegui esse feito aí. Assim que eu cheguei em Sorocaba, conheci o Marcinho. E ele era armador, era um Mas, ótimo armador. mas calma, vamos por partes. Você jogou quanto tempo em Americana? Eu me apressei, desculpa. Você jogou quanto tempo em Americana? Em Americana eu fiquei 3 anos lá. E aí chegou essa parte a transição. E Uhum. aí eu optei por sair de lá. Tentei, sei lá, coisas novas, porque eu sabia que lá eu poderia continuar, só que você espera sempre mais, né? Poder jogar em outros times, com outros treinadores, eu acredito que ajuda muito a você evoluir. Então, eu acabei saindo, daí eu fui para o Maranhão jogar a Liga Nacional, e aí logo em seguida fui para São Caetano, joguei em São Caetano, daí depois joguei em Ribeirão Preto, joguei em Santos e depois eu fui. Ah, passei por Itu
que foi um momento dessa transição, que aprendi bastante lá. E aí daí eu já fui para Sorocaba, que faz 1 ano e meio, 2 anos. E aí, Isso que você falou de ter optado por sair da Americana, eu acho que é um raciocínio que às vezes o jogador tem que ter, né? Às vezes ele está numa super equipe, mas ele ainda está nesse período de transição, e às vezes é importante ele optar em ir para um time com menos estrutura ou que talvez não tenha um resultado tão positivo, mas que vai ter mais minutagem, porque é aí que você vai adquirir a experiência, né? sim, você precisa jogar. O jogador ele precisa de tempo de quadra. Porque uma coisa é você treinar. Totalmente, a realidade é totalmente diferente, né? A gente precisa, você não perde aquele feeling. Daí chega na hora do jogo, o passe sai mais lento, aí você perde aquele 1 milésimo de segundo, tanto para arremessar quanto para fazer aquele passe, e aí você acaba perdendo todo o tempo de um jogo. Claro, e aí você ainda está com aquele peso, né? Preciso ganhar mais tempo, e quando você erra, parece que o erro fica maior. Às vezes a coisa está na nossa cabeça, não está na cabeça do técnico, mas aquilo Exatamente. vai pesando, né? Porra, influencia muito na hora ali. É uma baixada de cabeça, pronto. Acabou. Para você É, voltar pro jogo, você tem que estar muito bem mesmo. é. Aqui, agora eu lembrei da Aline. O Alexandre lembrou, a Aline jogou até comigo quando eu jogava no adulto aqui com o Ali, com ela mesmo. Lembrei da Aline. Ela jogou com a gente mais um tempo e daí ela teve filho e parou. Arusa, mas não vamos fugir do assunto lá do teu título de cestinha da liga, né? Sim, então. Aí eu fui para Sorocaba, daí encontrei o Marcinho. E aí, como eu tava falando, ele era armador. Então, acaba tendo. A gente se deu muito bem, assim, em questão de pensamento, porque ele sempre gostou de. Ele tinha um jogo muito agressivo. E é esse o meu jogo. Muito agressivo. E ele sempre me deu essa carta branca, assim, para eu jogar do jeito que eu gosto. E ele me ajudou a potencializar em tudo. Ah, então, se eu tinha. Igual, eu era uma jogadora que não ligava muito para arremesso. Ele falou: ah, beleza. Então você já sabe tudo? Então agora a gente só vai arremessar. Só vai arremessar. Saía com dor no braço, não aguentava mais, não aguentava mais. Só que aí, quando a gente foi ver, acabou que deu um resultado que eu não esperava. Eu estava jogando, fazendo muitos bons jogos, só que eu não estava pensando nisso. Mas quando chegou aí no final do campeonato, e aí ele chegou um dia para mim, tem uma coisa aqui para você. Eu falei, é? Daí ele pegou e mostrou o troféu. Daí caiu a ficha e foi muito legal, muito gratificante, assim, Que porque ano foi isso? agora, 2019, 2019. Foi em muito maneiro. Sorocaba. Isso, ganhei por Sorocaba. Até eu estava em Sorocaba quando eu fui com São José dos Pinhais, você estava lá treinando na Isso, arquibancada, vocês estavam lá ganhando, né? tava E, lá. eu, e hoje você ainda está em Sorocaba. Sim, tô jogando pelo time de Sorocaba. Então, de quarentena aí. Só Não, fazendo. a quarentena eu vim passar em casa, aqui em Curitiba. Ah, tá. Porque para não ficar lá e acho melhor passar esses momentos difíceis do lado da família, né? Então, e agora Com tem que certeza. esperar tudo dar uma Com- relaxada. É. A LBF, ela estava marcada agora para esse primeiro semestre e foi adiada, algo assim? Foi isso? Isso, estava marcada para começar dia 8 de março, começou. A gente teve um primeiro jogo, só que o nosso foi. Uhum. Aí a gente jogou no dia 12, no dia 13 teve o terceiro jogo da rodada. Só que aí depois disso já foi de portões fechados e aí eles já travaram o campeonato. Hoje teve uma reunião e Uhum. para sair possíveis protocolos, possíveis maneiras de continuar ou ter esse campeonato, mas nada está definido ainda. Uhum. Você também foi campeã da 2 Paulista, né? Em E Ribeirão, 2000 e 2000 e deixa eu ver. Acho que 2015, 2016. Não, 2016. 2015, 2015, acredito.
Ah, legal, legal. Que é um título super difícil também, né? O Campeonato Paulista é muito. Foi. E legal que foi um momento da minha carreira que eu também estava muito bem. Eu fui assistir, o tanto que eu fui assistindo o Paulista, desse Paulista, e a gente conseguiu se consagrar campeã. Foi um momento de que eu me firmei mesmo em relação à adulta. Uhum, Aí as pessoas já começam a te olhar e de uma forma diferente. E isso é muito bom para o atleta, né? Porque você encontrar a sua maneira de jogar e acreditar que é aquilo e seguir, eu acho que é isso. É isso que o atleta tem que fazer o mais rápido possível, amadurecer. Não tem que ficar pensando, ah, não, hoje eu vou variar, eu vou fazer aquilo. Não, foque em uma coisa, seja bom em uma coisa, que aí o resto você pode vindo com bagagem, com treinamentos e isso ajuda. uhum. É. Então, você estava falando lá que você bancou muito tempo, mas Banquei. agora você achou teu espaço, né? Agora você é uma jogadora que quem olha ali para a liga sabe que a Arusa ela tem sempre é muito representativa, muito importante em alguma equipe que ela vai estar, né? Sim, Isso com 28 anos, ou seja, 28, né? Ou 28. seja, trabalhou bastante, né? É, esses Trabalhou. casos aí de jogadores que a gente vê às vezes na NBA ou às vezes aqui no país, que com 18, 19 já estão estourando no adulto, são exceções, né? A grande realidade é essa que você Isso. viveu aí, né? Ou seja, tem que treinar muito, se dedicar muito, trabalhar muito para conseguir um espaço, o que não é fácil, né? Não, não é fácil, ainda mais no basquete feminino, né? Com poucas equipes. Então a gente pode contar aí, imagina, para o melhor campeonato que tem do país, temos 8 no máximo equipes, sendo que 3 são de fora do estado. Então Uhum. é bem enxuto. Ou você consegue se firmar treinando muito e se dedicando, meu, tem que se dedicar mesmo. Vai ser bem difícil, vai ter horas que você vai querer desistir, só que se você quer aquilo, você tem que focar, porque não vai vir de mão beijada. E é como você já falou, o treinador ele tem preferência. E chega um momento que fala, não, eu vou deixar na quadra a mais velha, por mais que você tenha um futuro, você não sei o que. Não, você vai ficar no banco. E aí você não pode simplesmente, vou entrar. Não, não dá. Infelizmente. Arusa, em média, quantos jogos você acha que você fez aí no último ano, nos últimos anos? Qual a média anual de jogos aí do basquete feminino adulto, profissional, Vamos, né? Profissional, a gente diz, vocês são jogadoras profissionais, apesar de nós estarmos no esporte amador, né? então, eu vou chutar aqui se nessa liga aqui passada. Nós tivemos 10 times, eu acredito. Então foram 18 jogos, mais uns 3 jogos que foi de playoff. E aí para o Paulista também foram 6 times, mais 10 jogos. Devo fazer em média, chutando com abertos e regionais, devo fazer uns 40 jogos aí, bem fácil, assim, chutando bem tranquilo. É um número baixo, mas se a gente for pensar em nível, né? Cada campeonato tem um nível diferente. Né? Então, o ideal seria que pudesse jogar um pouco mais com um nível mais homogêneo, né? Ou seja, um nível mais alto, como é o que vocês enfrentam na liga, para aí as mais novas poderem ter oportunidade, porque assim, né? É mais fácil para o técnico dar oportunidade para a menina mais nova quando o jogo já está ganho. Né? Ou Sim, quando o jogo não tem muito obstáculo, você sabe que vai acontecer naturalmente. Né? Então, sim, esse é o grande problema do basquete. O grande não, né? Um dos problemas do basquete feminino nessa transição que a gente estava conversando antes, porque é tão difícil, né? Mas o ideal era jogar uns 80 jogos, 70, eu acredito que fácil, né? seria o ideal, né? Seria o O ideal. ideal, na verdade, igual para a Liga Nacional, meu, ter mais do que 10 times. Olha o Brasil, olha a imensidão que é. Então, é triste, assim, é triste não ter. Olha a NBB. Nossa, tem time, eles conseguem fazer Série A, Série B, aquilo, Liga Ouro, Liga tudo.
meu, falta, claro que não pode falar, não faz basquete porque não quer. Não, falta incentivo. E isso é o que deixa mais triste. Muitas meninas se perderam no caminho, ou igual falar, tem um funil. Caíram, não conseguiram subir no funil porque não tem time. Então, É. aí chega um momento que ou você já ou não vai conseguir jogar. Ou daí opta para ir trabalhar, porque também não dá para você ficar vivendo de incerteza. Aí isso é bem triste, eu acho bem triste mesmo. É verdade, Arusa. Mas eu espero que a gente já tenha ido lá embaixo e que a gente esteja no basquete como um todo e torço muito pelo feminino, porque, né? Sempre amei o basquete, apesar de trabalhar muito com o masculino. Mas espero que a gente esteja iniciando o nosso crescimento, né? E você faz parte disso aí como atleta. Tem um minutinho para mandar um recado, beijo, o que você quer para a gente daí chamar a Fer. Quero mandar beijo para todo mundo, pro Wilson, Alexandre aí que participaram, as meninas que fizeram parte das minhas seleções, todo mundo, a Nonato que joga comigo. E agradecer também ao Marcinho, que é o meu treinador, de poder confiar em mim e fez com que eu crescesse tudo que eu podia, e acredito que eu ainda posso mais, claro, mas por confiar em mim, agradecer a vocês, a federação, porque é o meu começo e eu sou muito grata por tudo também. Vocês sempre me apoiaram e em tudo que puderam estavam ali do meu lado. Então, espero que também tenha um time aqui no Paraná para jogar LBF, que eu faço questão de vir jogar. Estamos E torcendo obrigada. aí. Estamos dando Vamos, né? pressão aí nos caras aí. Os caras estão aí, ó. Tem gente aí que a Eu gente está vi, pressionando. Marival. Vamos fazer um time para a gente jogar LBF? O que você acha? Marival, E Cláudio, o Wilson volta Claudinho. aí, né? Tá cheio Vamos de... fazer uma super comissão aí que o Paraná tem muita coisa boa a oferecer e não perde para nenhum estado. Então, obrigado para todo mundo, obrigado a você, Fabiola. Beleza. E eles estão lutando, eles são super lutadores e a gente acompanha o trabalho deles aqui. Ainda nós vamos ter você jogando um com a gente aí, uma LBF. Tá bom? Isso, tá bom. Beijão, obrigada por vir e Beijo. vamos conversando aí mais, tá bom? Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar a Fer. Cadê a Fer? Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, Fer, olha tudo só, a bom? Arusa roubou 2 minutos teu, mas o bom é que não tem apresentação Imagina, agora. Fer, prazer te conhecer. Eu só te conheço por prazer é nome, meu. vejo Pois teu é. nome aí nas declarações, né? Também tive que fazer uma cola. A Arusa eu já conheço porque eu até joguei um pouquinho com a Arusa, já joguei campeonato aí contra, no fim da minha carreira, que já acabou faz tempo, né? E aí recebi uma cola aqui, né, Fer? Mas igual a Arusa, que é super interessante isso, vocês vieram de projetos pequenos, né? A Arusa veio lá da Associação do São Brás, que era um projeto pequenininho, e você começou em Terra Rica. Então, conta pra gente aí, né? Terra Rica hoje já é uma cidade que tem uma associação legal, a Abate lá, bem participativa, já participa das nossas Uhum. competições. Eu conheço Terra Rica, até já conheci lá, vi os Três Morrinhos, já andei lá na cidade, né? Mas conta pra gente como é que começou tudo. Assim, eu comecei de 8 para 9 anos, no colégio mesmo, no colégio Passo a Passo, num projeto com o professor Lohan, que na época ele também era professor de educação física da escola. E aí começou assim a tomar uma proporção muito grande, sabe? O interesse de muitas crianças entrarem. Eu entrei mais porque as minhas amigas faziam. E aí eu falei, vou ir também, assim. E aí foi tomando uma proporção muito grande e ele quis criar a associação, junto com os pais, né? Com certeza os pais são os maiores apoiadores. E aí começou que conseguiu recurso para começar a jogar os campeonatos da federação. Eu tive certeza que o basquete era o que eu realmente queria, que eu tinha gostado muito quando a Estela, professora de fazenda na época, agora ela é técnica de Terra Rica, tá aqui em Terra Rica.
E aí ela me convidou, eu e mais umas meninas do meu time, aí o Lohan levou a gente, assim, foi uma experiência muito, muito legal, porque a gente não conseguia jogar federação na época. E aí depois disso, no ano seguinte, em 2017, conseguiu filiar e consegui recursos, né, para jogar a federação e os outros campeonatos. E até a Rica foi crescendo, assim, a gente conseguiu sediar a Taça 12. E a gente entrou mais por participar, assim, nosso primeiro campeonato, ganhar experiência, e acabou que a gente foi bem. Fomos campeãs da Taça 12 e isso pra gente foi, assim, demais, porque primeiro campeonato, campeão do estado, a gente, o que tá acontecendo, assim, todo mundo ficou muito feliz. Incentivou muito as meninas, muito, muito mesmo. Foi entrando mais gente, mais atletas, foi crescendo a associação. E foi isso. Então você começou com 8, 9 anos, hoje você tem 14, 15? 14. 14. Então você é sub-14 esse ano, né? Começou lá com o Tô Lohan e o sub-15 esse ano. Lohan. Ah, tá, mas você. Ah, você faz 15 esse ano. Você é sub-15. Eu faço 15. Ah, tá. E o Lohan também descobriu o basquete mais ou menos junto com vocês aí em tese, né? Porque o Lohan, pelo menos me falaram que ele não era do basquete, ele era do futsal, né? É Sim, isso? ele Ou começou, não é ele dava verdade? treino de futsal também lá e começou com basquete. Ah, tá. Eu vi Mas uma foto o do Lohan professor, o uma Lohan vez, sempre ele. buscou muito, assim, sabe? Não, Aprender ele foi atrás e do trazer muita coisa conhecimento, nova pra né? gente. Correu, ele correu atrás, assim, de praticamente tudo, junto com os pais. É, você faz parte da história do Lohan, e sabe em que sentido? Bem interessante até. É, quando você começa a ser técnico de basquete, você entra no meio, você está jogando contra outros técnicos muito experientes. Então, para você conseguir um título numa Taça Paraná, num campeonato estadual, isso às vezes demora muitos anos. E o Lohan tem uma história interessante, porque ele é um cara que correu atrás e, né, conseguiu montar um grupo e ele conseguiu alguns títulos importantes no começo da carreira dele, né? E ele ainda está no começo, apesar de já ser um cara Uhum. mais experiente e estudar bastante, mas a gente pode dizer que o Lohan é um cara jovem. E você fez parte dessa história aí dele, né? Faz, Pois né? é, Porque nós já vamos chegar lá onde vocês se encontraram de novo, né? sim. Mas, assim, essa Taça Paraná, a gente tava com muito, muito medo, porque é nosso primeiro campeonato, assim. A gente, o que vai acontecer? Não tinha nem noção, não conhecia ninguém. O Lohan, assim, sempre incentivou muito a gente, sabe? E conversou muito com a gente, preparou a gente, até que ia ser, assim, para ganhar experiência. A gente foi se dando bem no campeonato, ninguém tava entendendo nada, só tava lá jogando, se divertindo. E deu certo, né? Ô Fer, sabe o que eu escutei falar de você? Eu escutei falar de você que o teu diferencial sempre foi que você era uma menina um pouquinho mais madura do que as outras meninas do teu time e, portanto, você já era destaque, né? É, já foi o destaque aí na Sub-12. É, você enxerga isso? Essa tua maior qualidade? Ah, sim, sabe? Eu sempre gostei de aprender muitas coisas novas. E eu sempre tive essa cabeça de que se eu quero, eu tenho que correr atrás, que ninguém vai correr atrás por mim. E aí esse campeonato aí aconteceu que eu acabei me destacando, eu e a Maria Eduarda, que é a armadora. E aí foi a partir daí que a gente começou a receber mais convites, assim, para jogar por outros times. Nesse ano, assim, eu até disputei a Taça 13 por Foz, a convite do Douglas. E assim, foi muito, muito legal. Aí, Fer, vocês foram campeãs lá na Taça Paraná, jogou Sub-12 e você teve uma lesão, né? Foi quando você Foi. tinha 13 anos, é isso? É, ia fazer 13. É, tive um problema na coluna, uma inflamação, sim, bem séria, eu não conseguia fazer quase nada. E eu fiz muita fisioterapia, muito fortalecimento, mas assim, me incomodava muito, 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 muito. E eu mesma não queria aceitar que eu ia ter que tirar um tempo assim do basquete, que eu ia ter que ficar um pouquinho parada. E aí foi muito difícil pra mim, sabe? Eu fiquei muito desanimada mesmo, mas a gente conseguiu, né? Fiz bastante fisioterapia e deu certo. Hoje eu não tenho mais dor, mais nada, graças a Deus. Então, você machucou com 13, mas nesse mesmo ano você conseguiu voltar. Fez a fisioterapia e Foi. conseguiu voltar Eu me machuquei no finalzinho de no final 2017. de 2017. Ah, daí você jogou mais um ano ainda por Terra Rica, mais 2 anos, né? 18 e 19, é Mais isso? dois.
Joguei até do ano passado aqui. Entendi. Mas me conta o seguinte, em algum momento aí, ainda em Terra Rica, você foi selecionada para a seleção brasileira. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente, porque Foi, eu foi. sei pouco e tem bastante gente que também deve estar aí Foi assim, entrando e... o Thalia, lá de Curitiba, me convidou para jogar o CBC, Sub-14. E aí foi até o Cláudio, que estava como olheiro, estava lá para olhar as meninas para convocar para a seleção. O E eu fui Cláudio de bem nos campeonatos. Foz, Aham, o o Cláudio Cláudio de de Foz. Foz, né? O Cláudio de Foz, ele faz parte lá das comissões, ele é o... Não Aham. sei se a gente Ele chama de foi, observador, né? sim, ele Da foi CBB. até, ele foi o assistente técnico também dessa seleção. E aí eu acabei indo bem. Foi quando veio o convite, assim, veio o Lohan que contou pra gente, foi até depois da macro regional dos Colares. Ele reuniu todo mundo e contou o que tinha acontecido, a convocação. E assim, foi já depois de um mês já tinha que ir para Cornélio, né? Nos treinamentos. Mas eu não esperava, assim, fiquei muito, muito surpresa, muito, muito feliz, de verdade. Não esperava ter essa oportunidade tão cedo. Mas sim, só tenho a agradecer, porque foi uma experiência muito, muito boa. Fer, essa seleção que você pegou, os treinos da seleção brasileira foram aqui na cidade do Cornélio, no Paraná, né? O Paulino, o técnico lá de Cornélio, fez uma força-tarefa, um trabalho muito legal e conseguiu levar a seleção para treinar aqui no nosso estado, né? Quantas meninas estavam treinando lá junto com você? Foram 14 meninas. E 12 iriam para o campeonato. Uhum. E você estava lá e você tinha certeza que você ia pegar a seleção ou não? Ah, sempre tem aquela insegurança, né? Todas as meninas, a maioria tava assim bem insegura, com bastante medo de fica, vai. Mas assim, tava todo mundo muito focado e muito unido, porque o Diego e o Cláudio sempre passaram muita confiança pra gente, muita segurança, e a gente queria ir ganhar esse sul-americano, ganhar esse campeonato. Então, mesmo que assim, duas que ficaram e tava todo mundo muito feliz uma pela outra, e acabou e deu certo, né? E como é que é fazer parte de uma equipe brasileira num campeonato sul-americano? Conta pra gente aí. O que que tem de diferente? Que tem muita coisa diferente, né? Começando pelos treinos, assim, a gente teve pouco tempo para se preparar. Foi uma semana só de treinamento lá em Cornélio, com meninas assim de todos os estados praticamente. Isso que às vezes é um pouco difícil, né, de entrosar a equipe dentro de quadra. Mas eles fizeram um ótimo trabalho com a gente. A gente tinha uma carga de treino muito, muito alta, muito boa. O nível técnico era muito alto, todas as meninas assim excelentes. Aí a parte que a gente viajou para o Equador, assim, além de conhecer uma cultura nova, conhecer o estilo de jogo de outros países, ter contato com meninas de outros estados, né, com outros técnicos. E aí a gente acabou, assim, tava um pouco insegura por ter esse pouco tempo de treino, né, de preparo, mas nossa equipe tinha, assim, uma variabilidade de atletas, assim, meninas muito altas, meninas fortes, meninas ágeis. E por isso a gente estava confiante. Aí foi começando, né, a gente acabou sendo campeã invictas e todas as meninas, assim, muito unidas, uma energia muito, muito boa, um pensamento de realmente de vencedores, sabe? Que a gente estava lá, era aquilo que a gente queria e a gente ia provar para todo mundo que deu tempo de treinar assim, que a equipe estava muito boa e muito bem preparada. Então, Fer, talvez não seja uma impressão tua, porque você é uma geração muito nova, né? Mas nós, sempre que nós falávamos de basquete, em nível sul-americano, o Brasil sempre era a potência a ser batida. E aí chegou algum momento que isso não acontecia mais. Eu fui uma vez para uma seleção brasileira como técnica convidada e tive a felicidade de ser convocada para ir de assistente técnica. Foi em 2011 e foi no Paraguai. E aí, quando eu cheguei lá, coisas muito diferentes aconteceram, mas a principal que eu percebi é que os outros times, a gente sempre pensava que, ganha na hora que quiser, jogo fácil, jogo mole, né? E na verdade não, quando a gente chega lá, vê que todo mundo é muito igual e vai muito bem. Isso aconteceu também lá, as dificuldades contra as seleções
foram grandes ou tinha jogo fácil para vocês? Teve jogo fácil? Na verdade, todos os jogos foram apertados, assim. Alguns a gente ganhava de uma diferença maior, mas o jogo, assim, em si era muito pegado, assim. Ninguém desistia, ninguém desistia. O jogo contra o time da casa, contra o Equador, foi uma loucura. No último segundo, a menina fez uma bola de 3. Acabou que o tempo já tinha esgotado, mas o ginásio inteiro gritando, aí teve prorrogação. Nossa, mas todos os jogos muito, muito apertados. No primeiro a gente acabou não indo tão bem por ser estreia, né? A gente ganhou, assim, no sufoco também. Aí a semifinal foi contra o Chile, se eu não me engano. Todas as meninas com muita qualidade também. Aí a final contra a Argentina. Todo mundo muito nervoso, né? A gente num time muito, muito bom. Tava como favorito até, a gente também. Junto com a gente, né? Junto com o Brasil. E foi uma final, nossa, como todos os jogos, na verdade. Todos os jogos eram uma final lá. A gente tinha que se concentrar igual. Lutar igual, porque não foi nada fácil. E você é armadora, é isso? Eu sou mais ala, na verdade. Faz um 2 ou um 3? Uma posição 2 ou 3? Eu faço 2 também, mas eu prefiro 3. Quanto você tem de altura? 1,73. É uma boa altura, né? E vai crescer um pouquinho mais ainda, né? Eu espero, viu? Crescer bem mais ainda. Pelo menos uns 10 centímetros, né? E quanto era teu tempo de jogo lá na seleção brasileira, Fê? Você jogou bastante? Quantos minutos você jogava? Como é que funcionava? Sim, eu acredito que eu tive pouca oportunidade, sim, dentro de quadra. Jogava de 4, 5 minutos por jogo. Tinha meninas Uhum, que jogavam mais, assim, mas eles deram oportunidade para todo mundo, sabe? Eles rodaram muito bem o uhum, time. Todo mundo tinha o seu uhum. espaço lá, todo mundo tinha um lugar lá, todo mundo se sentia importante da mesma forma. Isso, assim, foi muito, muito legal. E a tua perspectiva para as próximas seleções, como é que tá? Ah, com certeza. Espero estar lá de novo, ter essa oportunidade de novo. Que me manter lá é o mais difícil, né? Acredito, porque a geração 2005 no Brasil todo é muito forte, muito boa. 2006 também tinha 3 ou 2 meninas 2006 na seleção. E assim, mas lutar, né? Porque foi uma oportunidade muito, muito legal. E assim, espero de coração mesmo estar nas outras. Vou fazer de tudo para estar nas outras. Porque é um sonho, né? Todo mundo que joga basquete tem esse sonho. Mas, Fermi, mas me corrija aqui se eu estiver errado, eu acho que eu estou certa. Você pegou a seleção sub-15 sendo sub-14. Não, foi a sub-14 mesmo, sendo Ah, era sub-14. uma seleção sub-14. Ah, Aham. então tá. É. O sub-14 é assim, né? A gente sempre pensa o seguinte: quem está no sub-14 não necessariamente vai estar no sub-18. Isso vai depender de uma série de coisas, né? Então, você acabou de falar que você achava que você podia ter jogado mais, né? E tem gente que jogou mais do que você, mas isso não credencia no próximo ano, na próxima seleção, que você não possa jogar mais do que a menina que jogou um tempo mais. Por quê? Sim, com Porque certeza. muda, amadurece, você também está em fase de crescimento, então vai ficar mais forte, mais alta, né? Às vezes as meninas maturadas um pouquinho antes, tem algumas meninas que elas, né, têm começam a puberdade antes, então às vezes elas estão mais fortes, né? Elas acabam nessa fase, então sempre tem que confiar, né? Trabalhar e confiar, né? Sim, tem muita coisa para aprender ainda. Isso é bom, É tem muito para verdade. evoluir. E aí, o que aconteceu? O ano passado você estava em Terra Rica e esse ano você migrou para Foz do Iguaçu. Conta pra gente aí como é que foi isso. Sim, eu fui para Foz, né? Eu tive o primeiro contato com o Cláudio lá na seleção e eu gostei Uhum. muito. Foi no final, quando no final do ano ele me convidou para ir para Foz, eu aceitei, fiquei muito, muito feliz. Além de ter a oportunidade de estudar num colégio muito bom, essa experiência de sair de casa é uma coisa que eu queria muito, que eu estava muito ansiosa para acontecer, não sabia se ia acontecer antes de fazer 15, depois, não tinha ideia. Mas acabou que deu certo, assim, Foz não é tão longe da minha casa. Meus Só pais, umas assim, 8 horas.
Umas 6 horas, por aí, mas comparado aos outros estados, né? Sim. E aí tive pouco tempo lá em Foz, né? Fiquei uns 2 meses lá e tive que voltar pra cá por causa da quarentena, né? Dessa pandemia. Mas assim, o tempo que eu fiquei lá eu tava gostando muito, me adaptei muito bem. Todo mundo me acolheu, assim, incrivelmente, as meninas, os técnicos. Sabe, eu tava gostando demais, demais, demais. Infelizmente tive que voltar, fiquei muito triste de ter que voltar. Porque tava sendo, assim, muito legal. Todo mundo, assim, não tenho o que reclamar, de verdade. Todo mundo me acolheu muito bem. E os treinos, assim, o nível de treino é muito alto, até o treino é competitivo. Isso que eu gostei mais de evoluir mesmo. É. É aquela história que a gente estava conversando no início, né? Tanto você como a Arusa vieram de projetos corajosos, mas menores, né? Hoje em dia, Foz é um dos destaques aí no Paraná e não também só no país, mas também participou de competições internacionais aí nos últimos anos, né? Então, Foz tem uma estrutura Sim, grande, eles têm da categoria lá da iniciação, os projetos sociais, aí começa a categoria 12 e vai até lá o adulto, né? Então, isso traz, com certeza, uma diferenciação em relação a equipes menores, que não perdem o seu mérito, né? A Terra Rica tem um mérito gigante, uma cidade tem quantos mil habitantes em Terra Rica? com certeza. 15 mil, deve ter, uns 15 mil, 16 mil lá em Terra Rica, né? Ou É, tem um por pouquinho aí. mais? Por aí, né? Uns Então, 17 mil, por aí. uns 17 mil. 19. Ó. Ixi, já estamos aumentando, tá ficando grande essa cidade aí, hein? Mas Então, e a nossa base aqui também é muito boa. As meninas sub-12, sub-13 que estão vindo agora, promete. você está dizendo Terra Rica, né? Ou de Foz? De Terra Rica. De Terra Foz, Rica, assim, consta. isso de ir lá em Foz eu tenho treinado com meninas mais velhas que eu, sabe? Mais fortes, Uhum. assim, isso é muito, muito bom. É diferente, né? É É diferente muito você diferente. jogar com as meninas mais velhas e jogar um campeonato Nossa, de meninas sim. mais velhas, né? Dá bastante diferença. Isso Isso ajuda também em muito. Foz que espero ter acabar tendo mais oportunidade de jogar mais jogos, que aqui em Terra Rica a gente acabava disputando a federação, né? Uns torneios que Uhum. davam, jogos escolares, que inclusive Terra Rica foi campeão no passado. Eu não pude participar Foi. da final, que eu tava lá com a seleção, mas aí a gente ganhou o brasileiro, regional, e fomos para Blumenau no nacional. E isso, assim, foi sempre um sonho muito grande. O Lohan, o sonho dele era isso, e ele colocou isso na nossa cabeça. E foi muito, muito, sim, pra gente foi muito grande isso, de ganhar o escolar, foi o mais importante de todos. Com certeza. E esses campeonatos escolares aí, eles são muito legais porque eles têm uma estrutura, Nossa. né, que eles simulam as Olimpíadas, né? Uma estrutura muito Nossa, a diferenciada. gente chegou lá no centro de convivência, né, que eles chamam lá em Blumenau, a gente ficou encantada. Tinha coisa pra jogar basquete 3x3, tinha negócio de escalar, a gente ganhou pulseirinha, assim, pra trocar com outros estados, tinha muita, muita coisa legal. A gente nunca esperava chegar, assim, nos lugares desses e se divertir tanto também. E ver muitos atletas circulando de todas as modalidades. Nossa, sim, muita gente ainda lá em Blumenau, na vila, né? Naquela vila, sim, tem muita coisa bonita. E tava ainda enfeitado pro Natal. Então tava Aham. muito, muito, muito bonito. É, muito legal, né? E me conta, quais são os seus planos para o futuro, né? Além de fazer aí uma super nova carreira ali que você em Foz, o que você pensa? Que você se olha e você fala assim, eu estou me olhando daqui 10 anos. O que você pensa? O que você Meu sonho deseja, é né? muito, com certeza, se profissionalizar com basquete. Tenho Uhum, um sonho de jogar fora do país, uhum. que isso eu sempre tive na minha cabeça que eu quero muito. Não sei se vai ser possível, né? Mas é um sonho meu e eu vou tentar ter isso. Ter uma experiência na LBF também, enfim, me profissionalizar. É isso que é o meu sonho. Não sei ainda como, nem onde, mas é um sonho que eu tenho. Ah, legal. E com certeza você vai ter aí o apoio dos coaches ali, né? De Foz. Com Inclusive, a certeza. gente, não sei se todo mundo sabe aí que está assistindo, mas o Lohan, que era de Terra Rica, foi junto, né? Tá em Para Foz. Foz, né? Vocês dois não se largam, então, hein?
Até parece. Mas com É. certeza, ter ele lá me ajudou muito. Sim, passa uma confiança maior, né? Você conhecer, assim, alguém lá. Não que eu já conheci o Cláudio, já tinha jogado com o Douglas também na seleção. E na seleção paranaense, conheci as meninas, mas assim, o Lohan eu tinha uma intimidade maior, sabe? E Fê, vamos pensar o seguinte: como é que você definiria teus pontos fortes quando você joga? Qual é o teu ponto mais forte? Acredito que infiltração. Eu sou uma jogadora que infiltra mais, assim. Eu não sou muito de arremessar, sou mais infiltração mesmo, mas acho importante ser bem versátil, né? Tem que ter um pouco de tudo. Acredito É, que isso. na verdade, assim, quando a gente é mais nova, e principalmente porque você jogou muito baseado no sistema individual, as coisas que mais aparecem inicialmente são as oportunidades de jogar um contra um, entrar para a cesta, etc, Uhum, né? Mas quando você diz o teu ponto forte, e eu acho que você sabe disso, tem que lembrar que para ser uma boa arremessadora, né, tem que treinar muito arremesso, né? com certeza. Então a gente brinca às vezes assim, até o Douglas uma vez conversou, a gente estava conversando e ele falou assim, a gente falou assim, um dos problemas de defender individual, jogar individual obrigatório até os 15, 14 hoje aqui no Paraná, é que as meninas não aprendem a chutar. E aí o Douglas escreveu assim, não é que não aprendem a chutar, é que tem que treinar arremesso para matar a bola, né? Não adianta não treinar. E eu falo isso porque eu não sou técnica de clube já fazem 4 anos e meio, mas eu trabalhei no Círculo Militar por 24, 23, 24 anos. E até antes de você nascer, né, eu dava treino, mas naquela época os meninos ficavam mais tempo no clube, né? Então eles dispunham de mais tempo. Então, assim, o treino era às 5, eles estavam matando bola lá na quadra desde as 3h30. Se o ginásio estava cheio, eles iam lá para a quadra externa e estavam matando bola. Então, sempre os melhores arremessadores da minha equipe foram aqueles que antes do treino estavam lá matando bola, né? Então, é, é interessante, realmente, eu já tinha ouvido falar da tua característica de boa infiltradora e você tem altura, mas o negócio agora é treinar lá aquela quantidade ideal de arremesso sempre, porque a bola só vai cair se a gente treinar, né? Pois é, Tem a, nada vem sem treino. não sei se você já ouviu falar do Léo Demétrio. O Léo Demétrio Uhum. pegou até a seleção brasileira agora, né? O Léo era quando ele jogava, começou lá no Círculo, né? No Colégio Militar no Círculo, e ele era um que você, antes de começar o treino, ele estava lá fazendo os arremessos, e bastante arremessos, né? E ficava enchendo o saco, arranja a bola pra gente, porque tinha uma época que não queriam dar bola, porque né, estragava a bola, deixava a É. bola lá, então a gente sempre segurava entre aspas, né? Fazia um charminho, mas queria que eles viessem pedir bola. E ele até conta que desde que quando ele foi para o Minas, o treino dele era meio-dia, mas 6 da manhã antes dele ir para a faculdade, ele estava lá arremessando e matando bola, né? Então, Dedicado, né? Tem que ser. dedicado e tem que ser, senão não vira, né? Fer, você tem aí 2 minutos para mandar beijo, para falar o que você quiser e antes de tudo já te agradeço por você ter vindo aqui, né? Dar uma palhinha com a gente, falar um pouquinho de você. Fala pra gente aí. Fala aí o que você quer Eu que falar e agradeço a manda beijo. oportunidade. Bem feliz de ter participado. Também parabenizar a federação, né, por essa iniciativa de trazer conteúdo pra gente, que a gente muitas vezes fica entediado dentro de casa, todo mundo quer sair, quer jogar, mas vai passar. E mandar um beijo pra minha família que tá aí me assistindo, meus amigos, o pessoal daqui de Terra Rica, de Foz.